Ninguém gosta de perder. O ser humano que vive em qualquer ramo da sociedade aprende a cultivar um instinto competitivo que muitas vezes te faz ser uma pessoa melhor, mas muitas vezes te faz perder a noção também. Acontece que no MMA, um esporte lotado de testosterona e macho alfa pra tudo que é lado, é preciso muito mais pra saber lidar com uma derrota. E no vídeo de hoje, vamos lembrar casos de lutadores que tiveram dificuldade pra explicar um resultado negativo, passaram dos limites e nos blindaram com desculpas pra lá desfarrapadas pra justificar uma noite ruim. A criatividade e a cara de pau desses caras resultaram nas divertidas histórias que estamos prestes a contar. A Stake é a casa de apostas oficial do UFC e do canal Encarada, então a melhor maneira de me fazer trabalhar mais é fazendo o seu cadastro na Stake com o código Encarada. Use o QR Code que tá na tela, corre pro site da Stake e use o código Encarada na hora de fazer o seu cadastro. Essa é a sua forma de dizer pra mamãe Stake que vale a pena apoiar o canal Encarada e obrigar o Coutinho a trabalhar mais produzindo mais vídeos pra vocês. Inclusive a Stake já até lançou promoção pro UFC 304 pra quem for apostar pela primeira vez. Na disputa de cinturão interino dos pesados, você só precisa apostar no mercado vencedor, Tom Aspinall ou Curtis Blades. Se o seu escolhido vencer a luta no quarto ou quinto round, o seu lucro dobra. Já na luta principal pelo título dos meio médio, você só precisa escolher entre Leon Edwards e Belal Mohamed. Se o seu escolhido vencer a luta por via rápida, dessa vez no primeiro round, o seu lucro também dobra. Respeite as regras, não se esqueça do código Encarada e boa aposta pra vocês. O link tá na descrição. 2 vídeos por semana, hein? Só depende de vocês. Então já deixa o like e se inscreve no canal. Eu sou o Coutinho do canal Encarada e aqui vão as 10 desculpas mais engraçadas pra uma derrota no UFC. Número 10, dormiu mais do que a cama. Tudo bem que Nick Diaz é quase um meme ambulante. O cara já deu uma entrevista onde falou por 9 minutos ininterruptos antes mesmo de ouvir a primeira pergunta de Ariel Helwani. Pois é, isso não é normal, mas depois de sua derrota contra Georges St-Pierre no UFC 158, o fumaceiro foi longe demais. Pra quem não se lembra, Diaz vs St-Pierre foi uma disputa de cinturão histórica nos meio médios, recheada de causos na promoção, como o dia em que Nick faltou a uma coletiva de imprensa perdendo a vaga desafiante pra Condit. Depois ele recuperou o posto e travou uma guerra verbal curiosa com GSP, que despertou um lado cômico do canadense. And he's not gonna walk through me. I'm gonna, I'm gonna stand there with a hard look on my face, and he's gonna edge his way against the wall to get by, and that's that. That's all that happened. Isn't that all that would happen? That's what happened, bro. Do you really think I'm afraid of you? Man, that's fine. You think I'm afraid of you, man? Are you crazy in your head, man? I'm not scared of you. You'll see Saturday if I'm scared of you. Right. Até chamar atenção para um assunto delicado, do nada o cara chamou. I can't be jumping teams, I just have to invest a little bit more. Now that I have a little bit more money, you know what? I've never paid taxes in my life. I'm probably gonna go to jail. That's not because I don't have nobody wants to hear about that, huh? Nobody wants to hear about that kind of talk. Na hora da luta, passeio de St-Pierre num triunfo dominante ao longo de 5 rounds para manter o cinturão. O problema é que 5 anos depois o cara garantiu que seu soro intravenoso tinha sido envenenado com alguma droga. O motivo, ele garantiu que nunca havia dormido mais do que 5 ou 8 horas na vida. E na noite anterior, na luta contra GSP, ele dormiu 14 horas consecutivas e acordou completamente embrasado. They poisoned my IV with some kind of weird ass drug. I never slept more than 5 hours. In it. I had 37 fights, Street Fighter for 17 years. I never slept more than 5 or 6 hours a night. You have a fight tomorrow. I slept 14 hours. I'm like, what'd you put in my IV, dude? I never had nothing but clear IV. A hipótese, é claro, nunca foi provada, assim fica difícil te ajudar, Nick. Número 9, Velasquez versus altitude. Qualquer jovem que nasce no Brasil e acompanha minimamente futebol tá ligado que quando seu time vai jogar Libertadores, um dos grandes medos é ele cair na chave de um time que joga na altitude. Se eu chego hoje em La Paz, na Bolívia, por exemplo, que fica a mais de 3.600 metros acima do nível do mar, e tiver que correr atrás de um busão, eu já vou ver a cara da morte. Então imagina você jogar futebol em alto nível. É uma desvantagem para os times que não estão acostumados com essas condições. No MMA existem casos parecidos, eventos na Cidade do México, em Denver, em Salt Lake City, nos Estados Unidos, todos contam com o fator altitude, e por isso um atleta profissional precisa calcular os riscos e se preparar da melhor maneira possível para performar num ambiente onde às vezes falta oxigênio, certo? Errado. Cain Velasquez era o campeão absoluto dos pesados e achou que era tranquilo defender o cinturão na Cidade do México, chegando nas vésperas do UFC 188. Seu treinador, Javier Mendes, admitiu que no primeiro treino na altitude o Cain cansou com 30 segundos de manopla. Pô, tá de sacanagem, né, queixudo? Como é que o dono do título mais prestigiado do planeta não se preocupou com isso? Fabrício Verdun, então campeão interino, viajou com a equipe quase 2 meses antes da luta para se aclimatar. O resultado, ele espancou Velasquez na trocação, finalizou o americano de ascendência mexicana no terceiro round e unificou os cinturões dos pesados. Depois disso foi criado o termo Sea Level Cain, para simbolizar que o Cain Velasquez da altitude foi bem diferente da máquina de triturar que todo mundo conhecia naquela época. Mas como vai cavalo não tem nada a ver com isso, virou uma desculpinha sem vergonha para justificar o fracasso do Queixada. Número 8, o tapinha que não existiu.
Joe Rogan já declarou algumas vezes que não gosta de entrevistar lutadores que acabaram de ser nocauteados no octógono. O motivo é claro, dependendo do nível da concussão, é complicado você esperar certo nível de sobriedade e consciência por parte de um atleta que acabou de ter a cabeça esmurrada. E um exemplo claro desse problema aconteceu no UFC 203 em 2016. Alistair Overeem e Stipe Miocic disputavam o título dos pesados em Cleveland, casa do americano. Eles protagonizaram 2 minutos históricos, com o kickboxer aplicando um knockdown e quase tomando o cinturão, mas como Stipe se recuperou, ele conseguiu nocautear o Overbomba de forma brutal. Quando Joe Rogan foi entrevistar Alistair após a luta, o holandês declarou que achava que tinha perdido porque a luta não fora encerrada antes da forma correta. Ele teve o rival numa guilhotina em determinado momento e ele disse que claramente sentiu Miocic dar os 3 tapinhas. Um dos motivos de Joe ser o melhor entrevistador de octógono é que ele tenta questionar exatamente o que os fãs gostariam de saber. Então, depois que o Alistair falou sobre uma possível desistência, o Rogan pediu o replay ao vivaço no telão. O Miocic não bateu em lugar nenhum. Não satisfeito, ele ainda pediu um novo replay com outro ângulo só pra deixar o constrangimento pro Overeem ainda maior. A gente até dá um desconto já que o Overeem tava com o crânio pré-sacudido, mas não dava pra deixar essa desculpa de fora da lista porque foi icônica. Número 7, o árbitro fumante e bêbado. Em 2024 já vimos diversos lutadores falando sobre o que se deve ou não fazer antes de uma luta. José Aldo, por exemplo, gostava de amassar na churrascaria uma semana antes de suas lutas só pra deixar o corte do peso-pena mais emocionante. John Jones já admitiu que caiu na farra antes da primeira luta contra Alexander Gustafsson como muleta emocional caso tudo desse errado no octógono. Existem muitas práticas sequer reveladas, mas você já se perguntou o que um árbitro faz na noite anterior a de um trabalho no UFC? Dominick Cruz não só levantou essa questão, como fez uma acusação pesada. Depois de ser nocauteado por Henry Cejudo no UFC 249, o lutador reclamou da interrupção do árbitro Keith Peterson. E mais do que isso, ele sugeriu que o cara estava curtindo a vida adoidado antes da luta e por isso não tinha condições plenas de fazer o seu trabalho direito. My experience of him was smelling like he had been out all night the night before, like cigarettes and alcohol. So, and he could not make eye contact with me. I have never in 25 fights had a referee that could not make eye contact with me before a fight. O Dominick é um dos caras mais respeitados do mundo das lutas e muito por conta da sua trajetória no esporte como campeão peso-galo do UFC por anos, seu trabalho como comentarista nas transmissões e suas entrevistas sempre com declarações inteligentes e uma visão diferenciada do jogo. Eu não sou contra árbitros e juízes laterais serem testados antes das lutas. Algumas decisões oficiais realmente nos fazem achar que tá todo mundo bêbado pontuando lutas nos eventos do UFC. E de fato, faltavam 2 segundos para aquele round acabar e não ia fazer a menor diferença para a integridade física do Dom ali. Mas sugerir que o membro da comissão atlética estava com cheiro de álcool e cigarro não é das melhores justificativas para ter perdido aquela luta pro Henry Cejudo. O lado bom é que, como a internet não perdoa, Keith Peterson virou meme imediatamente com seu acessório que nunca foi visto durante seu trabalho nas lutas seguintes. Número 6, afundamento de crânio e Lyoto Corredor. Um dos maiores nomes dos tempos primórdios do UFC como campeão dos meio pesados, Tito Ortiz também sempre foi dono de declarações polêmicas e de QI negativo, mas em algum momento ele virou um senhor desculpinha, porque não foi só uma vez, o cara já justificou derrota por 2 vezes de forma hilária. Primeiro na luta contra Forrest Griffin no UFC 106, depois de uma luta absolutamente competitiva decidida só na decisão dividida a favor de Griffin, Ortiz disse que entrou no octógono após sofrer um afundamento no crânio e um disco rompido nos treinos. Dude, you had a cracked skull in fight. A fractured orbital bone when I fought Forrest. Fractured orbital bone and a ruptured disc in my neck. I went for a takedown and the guy pulled me down. I went head first and I ruptured C6, C7 in my neck. I ended up fighting a month later. O bizarro é que os atletas são examinados diversas vezes pela comissão médica na semana e depois da luta e ninguém notou nada de diferente no corpo do americano. Então das duas, uma, ou ele participou de Dragon Ball Z e tomou uma semente dos deuses para se recuperar em tempo recorde, ou ele tá de brincadeira com essa lorota sem vergonha. Mas a desculpa mais esfarrapada do queixo de nós todos foi na luta que ele perdeu para Lyoto Machida no UFC 84 em 2008. Na coletiva de imprensa pós-luta, depois de perder na decisão dos juízes contra o brasileiro, ele declarou que só saiu derrotado do octógono porque Machida correu o tempo todo. Só que se você olhar as estatísticas da luta, você vai ver que o Lyoto conectou 41 golpes significativos contra 16 do americano, anotou um knockdown, completou uma derrubada, defendeu 7 tentativas de queda de Ortiz na luta, tendo 2 minutos e 55 segundos de controle do cage contra 19 segundos de Tito. Resumindo, papo pra boi dormir. Número 5, sai pra lá, capiroto. Aqui vai mais uma lenda do esporte conhecida por suas desculpas criativas. Rampage Jackson chegou ao Japão para se tornar mais um astro do Pride em julho de 2001 e logo de cara enfrentou Kazushi Sakuraba, ídolo da casa. O americano acabou finalizado, mas acontece que anos depois ele alegou ter sido sabotado. O Quinton sugeriu que alguém teria envenenado seu serviço de quarto e por isso ele havia perdido a luta, o que é meio estranho, já que ele arremessou o Sakuraba no chão com seu famoso bate-taco umas 15 vezes e parecia bem. Rampage também acusou John Jones de ter usado espiões no seu camp antes da luta entre eles no UFC 135, mas a pior de todas foi contra Vanderlei Silva. Depois de tomar um atraso na primeira luta, Rampage ganhou uma nova chance de ser esculhambado pelo brasileiro em outubro de 2004 no Pride 28.
2018. O americano virou roupa no varal naquela cena histórica. Mas quer saber o que o fez perder de novo? O Jackson revelou que não comeu absolutamente nada por 3 dias rumo à luta. Ele se converteu ao cristianismo depois que teve um sonho onde viu Jesus e, pra completar, acabou lendo na internet que fazer jejum manteria o demônio longe. O demônio eu não sei, mas ele tinha que se preocupar com alguém conhecido pelo apelido de cachorro louco, e ficar sem comer não ajudou em nada. Só fez o Vandy alimentá-lo, forçando a engolir umas 57 joelhadas brutais. Número 4, pé de balão. Conor McGregor é dono de declarações históricas e hilárias, e nas suas lutas contra Nate Diaz e Khabib Nurmagomedov não seria diferente. Depois de conquistar o cinturão dos penas contra José Aldo, ter anunciado a sua chance pelo título dos leves, mas ver RDA se machucar para acabar num duelo contra Nate Diaz pelos meio médio, o irlandês operou algo histórico ao performar com 65,7 quilos em dezembro e com 77 quilos em março, algo inédito na história do UFC. Só que depois que perdeu a luta contra Diaz, you're a wrestler. Conor justificou culpando o tamanho do americano. I ain't had a 5-round war against a guy 3 times the size of me. É claro que o Nate é maior e mais comprido do que o Conor, mas dizer que ele é o triplo do seu tamanho já é demais. A outra vez foi depois de perder para Khabib. Já estamos carecas de saber que é raro um atleta entrar no octógono sem nenhuma lesão, mas o Conor repetiu tanto que seu pé tava igual um balão por conta de uma lesão que essa desculpa ficou pra lá de divertida. You must understand, my foot was a balloon when I walked into that fight. E é estranho, já que quem tá com o pé meia boca não dá uma pisada dessa no cage. Mas seja lá qual fosse a gravidade da lesão, o termo My foot was a balloon. mereceu destaque nessa lista. Número 3, deu pena. Todo mundo tá ligado que uma das maiores tragédias do Ultimate foi o cancelamento do UFC 151, depois que John Jones recusou enfrentar Chael Sonnen no lugar do então lesionado Dan Henderson. A zona foi tão grande que o resultado foi mover Jones para o UFC 152, que aconteceria no Canadá. A solução surpreendente para o adversário foi dar a Vitor Belfort a chance de disputar o cinturão dos meio pesados contra Jones. Na época ele lutava como peso médio. O Vitor apareceu do tamanho de um armário, embora o Jones fosse o favorito, o brasileiro sempre foi conhecido pela explosão na trocação e habilidade no chão. E num dos maiores IC da história do esporte, Belfort encaixou um armlock no primeiro round, botou pressão no braço do Jones, o mundo inteiro segurou a respiração por um instante, mas o americano conseguiu escapar e ainda finalizou o brasileiro no 4º round para manter o cinturão. Puta que pariu. After 25 years, I've never felt that feeling before, and I just came to terms with what was going to happen. I was just thinking, man, I can't believe I'm getting ready to lose this way. Mais doloroso do que ver que a vitória de Vitor contra Jones não aconteceu por um triz, foi ver o brasileiro admitindo que teve pena de quebrar o braço do rival. No contrato tava o quê? Eu jamais irei ter pena do meu oponente ou tentar ser esportista. Eu não fui esportista. Eu fui camarada do John Jones, né? E ali eu tenho que arrancar o braço. É o momento de eu ser leão. O único dia que o John Jones esteve em perigo extremamente na carreira dele foi assim, ó, praticamente perdeu e depois deu a volta por cima, né? Eu falo que ele foi um grande leão e eu fui um grande cordeiro. Vocês fazem ideia do tamanho da figura de Vitor Belfort no mundo naquela época? Se ele leva o braço de Jones pra casa, o brasileiro alcançaria um outro patamar de expressividade legado no mundo das lutas. Mas como se não existe, vamos ter que imaginar pra sempre como seria o mundo das lutas se naquela noite o leão não tivesse virado um cordeiro. Número 2, o porre de vinho. Diferente do árbitro Keith Peterson, que segundo Dominic Cruz cheirava álcool no dia do UFC 249, Paulo Borrachinha chegou pro UFC 253 sem chamar a atenção. Eu nunca vi o Adesanya dizendo que ele estava cheirando a álcool. E eu digo isso porque o brasileiro admitiu que antes da disputa do cinturão dos médios que aconteceu em Abu Dhabi, como ele teve problemas para dormir, ele acabou tomando uma garrafa de vinho como Nana Neném antes da luta. Não tinha como dar certo. Eu lutei meio que meio bêbado, talvez, ressaqueado. Eu não conseguia dormir por causa das câimbras, né? Eu tomei vinho, muito vinho, uma garrafa, pra tentar apagar. O resultado a gente já sabe. Borrachinha apareceu irreconhecível e acabou nocauteado por Adesanya no segundo round. E verdade seja dito, o brasileiro cultivava o hábito de tomar uma taça de vinho para ajudá-lo a dormir melhor. Eu não duvido, vários lutadores já disseram fazer o mesmo ou admitiram acreditar naquela medida. Mas ainda assim não tem como deixar esse caso de fora da lista, porque em 30 anos de UFC, Borrachinha foi o primeiro lutador da história que precisou de uma garrafa inteira de vinho pré-luta. A boa notícia é que nenhuma marca de vinho fechou patrocínio com ele e seu Secret Juice está vendendo igual água nos Estados Unidos. Menção honrosa. Sabe aquela bala de gelatina composta por 100% de açúcar que toda criança ama? Pois é, aquilo é divino pra quem é formiga como eu, mas também pode acabar com a sua saúde se você exagerar. Depois de perder pra Brian Stann no UFC 125 em 2011, o Lima disse que se encheu de doce antes da luta e isso o atrapalhou. The Crippler teria ficado 2 meses sem açúcar durante a preparação pra luta. E imediatamente após bater o peso, ele comemorou fazendo o quê? Comendo gummy bears, como se não houvesse o amanhã. Adivinha só, o cara passou mal, vomitou, se cagou e acabou nocauteado. Número 1, o feitiço.
O encontro entre Alex Poatan e Jiri Prochazka foi um clássico do mundo das lutas, duas figuras populares de estilos empolgantes e ligação profunda com a arte marcial, e que protagonizaram a provável encarada mais foda de todos os tempos dentro do cage. O Poatan nocauteou Prochazka no UFC 295 e conquistou o cinturão dos meio pesados para fazer história. A revanche foi marcada para o UFC 303, mas antes do confronto o Tcheco pediu que o Poatan fizesse uma luta limpa, sem usar feitiços e magias. So everybody knows he's working with some shamanics, with some shamans. Yeah. He believes in some like spiritual help from them. I believe too, but I believe in the best performance, in the human performance right here, right now, without no magic. Everybody knows that, and he's doing these rituals before the fight. Everybody can feel that, what's around him and what's going on. So, and I think Alex can't fight without that. Right now, this is my challenge to him. If we can fight in a clear way. Estamos falando de um cara que se isola na floresta, treina dando soco em árvore, fica no escuro sem comer e nem beber, se identifica com a postura samurai e não acredita em nada. Até o Dana White se divertiu com isso. The commission test for witchcraft and sorcery. I don't know. Apparently his coach went and banged on the door and told him that this fight was available, and he said something to the effect of, if this is what the universe wants, you know. So he is that dude. So he sees him doing this Charmin stuff or whatever, or Sharma, or fuck, I don't know what it is, but he's like, yeah, no, this is unfair. He's using witchcraft or whatever, black magic, and it is just another reason that this fight is so awesome. Com ou sem feitiço, o Poatan nocauteou Prochazka pela segunda vez e de uma forma ainda mais espetacular. Como a internet não perdoa, disseram até que o Jiri foi nocauteado pelo olhar do brasileiro. Talvez a preocupação do ex-campeão fosse um sinal de que ele não estava tão confiante. Talvez a trajetória do Poatan no MMA seja tão bizarra que a única explicação que o Prochazka encontrou foi essa. Talvez fosse só uma provocação mesmo. Mas nem isso foi capaz de abalar a ligação de Poatan com sua ancestralidade indígena, sua performance na luta e seu respeito pelo rival. Deixar uma mensagem também para ele, falou muitas coisas aí de espiritualidade e tal, mas, cara, o Deus que eu sigo é o Deus que nos abençoa e é o mesmo que nos protege. Então, eu pedi muita proteção para mim, para ele, né? E eu acho que com certeza ele deve estar bem. Um salve pro Dog Gustavo do Vai Morrer, que me ajudou na edição desse vídeo. Sigam a página do cara no Instagram, que é diversão garantida. Não se esqueça de deixar o like nesse vídeo e se inscrever no canal Encarada para ajudar o nosso conteúdo. E siga-nos também nas redes sociais. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.